Oi, gente, eu sou a Lu, eu falo um pouquinho de livros aqui nessa rede, agora não apenas livros, mas viagens, intercâmbio, um pouquinho de Fórmula 1 também, porque tem que ter, mas enfim, sejam muito bem-vindos. Eu já fazia conteúdo aqui pro YouTube há algum tempo, mas eu parei nos últimos anos e eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu vou soltar a bomba assim do nada. Vou fazer um intercâmbio na Irlanda neste ano e eu pensei, o que melhor do que começarmos e voltarmos para esse canal de livros, principalmente, do que com livros, não é mesmo? Então hoje teremos um bookshelf tour de todas as minhas estantes. Como eu vou ficar bastante tempo longe no intercâmbio, eu sou muito apegada aos meus livros. E eu acho que em outra vida eu seria um hobbit, porque vocês não conseguem ver o meu quarto, mas ele é cheio de coisinhas que eu amo. Então eu gosto muito disso. E eu resolvi fazer esse bookshelf tour pra mim poder ficar babando, pra ser bem sincera, gente, pra compartilhar um pouco com vocês também desses últimos 3 anos, enfim. Mas pra mim poder ficar babando nos meus livros também quando eu estiver longe, porque eu vou conseguir levar um ou dois, gente. Mas bora lá, gente. Hoje em dia eu tenho algumas estantes a mais, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês no geral, e depois a gente vai dar uma olhadinha nos livros em si. A gente mudou um pouquinho a configuração da câmera, espero que fique bom, mas enfim, mostrando um pouquinho pra vocês, eu tenho essa estante aqui maior que vocês já conhecem, essa outra aqui menorzinha também. Aqui onde eu trabalho, eu tenho esses outros livros aqui, essas duas em cima da minha cabeça, e além disso, aqui em cima de onde eu durmo, que eu tenho medo toda noite de que caia, eu tenho alguns livros de fantasia, os meus favoritos também. E a gente vai ver um pouquinho deles agora, espero muito que vocês gostem. A gente tava quase esquecendo, não liguem pra bagunça, tá, gente? Pode entrar, vocês são de casa, mas não liguem pra bagunça, porque eu vou arrumar esse quarto aqui inteiro antes de eu ir. Então, eu resolvi mostrar primeiro, porque isso aqui depois vai ficar uma zona, uma zona. Eu falei assim, não, vou mostrar como é que tá a organização, eu já deixo salvo. Como eu não vou mais comprar livros antes de ir pro intercâmbio, esses aqui são os livros que eu tenho no momento e que eu vou ter durante um bom tempo, eu vou deixar aqui na casa dos meus pais. E é isso, gente. Um dia teremos uma biblioteca, mas quando esse momento acontecer, com certeza eu vou mostrar pra vocês. Perfeito, então, pessoal, essa aqui é a configuração. Nessa primeira estante eu tenho os meus favoritos, vamos dizer assim, de fantasia. Aqui em cima eu tenho uma prateleira basicamente só pra Harry Potter e algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês. Releve um pouquinho a decoração de Halloween, porque assim, eu me empolguei um pouquinho na minha última festa de Halloween, e eu fiz literalmente uma festa de Halloween a lá Estados Unidos. E aí eu deixei as decorações aqui, então eu fiz essas rosas que estão aqui em cima, essa abóbora eu já tinha, eu sou apaixonada pelo Halloween. Então tem essas coisinhas aleatórias por aqui. Mas enfim, temos essa abóbora com essas rosas que eu criei aqui em cima pra decoração. Aqui embaixo eu tenho A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que é muito bom. Eu já li o segundo também, só que eu li no Kindle. Prazeres Violentos, que eu tenho duas edições e eu ainda não li, minha maior vergonha, pra ser sincera. Aqui eu tenho Powerless, que é o primeiro livro dessa série. Eu já li o segundo, tô louca pra ler o terceiro. Será que eu gostei do Kai? Olha só a quantidade de marcações que tem no livro. Eu sou um pouquinho viciada em fantasia. Então, fantasia, geralmente eu gosto de ter livro físico. Divinos Rivais, inclusive, sofri muito. Crawling Back to You, Hosier, literalmente. Promessas Cruéis também, já li. Aqui eu tenho uma suculenta que minha mãe ganhou de sabonetinho, e aí como é cheiroso eu deixo aqui em cima. Uma Janela Sombria que eu já li também, eu gostei bastante, de proposta bem diferente. E a gente tem aqui Duas Coroas Retorcidas. Eu ainda não terminei de ler esse livro, sim, tem que terminar antes de ir, porque eu tenho alguns não lidos. Aqui eu tenho Assistente do Vilão, que eu sou completamente apaixonada, gente. Eu adoro um livro que me faz rir. E Assistente do Vilão é perfeito. Antes do Vilão também, que já li, e eu sou um pouquinho viciada, então tá tudo marcado. E Aliada do Vilão, que eu tô assim, apaixonada. É muito, muito bom mesmo. E veio com brinde também. Tem alguns outros também que vocês podem ver pelo meio do caminho. Mas eu vou mostrando também. Já li também, sou completamente viciada. Seguindo, a gente tem mais suculentas aqui. Tem algumas coisas aleatórias, tá, gente? É porque minha estante tá bagunçada mesmo. Aqui eu tenho Quarta Asa, que eu li em português no Kindle. Depois eu li em inglês. E eu fui passando as marcações pra cá, porque, gente, isso aqui em inglês é um sabor. Eu tenho umas frases que eu vou te contar. Seguindo, a gente tem aqui Chama de Ferro, obviamente. Gente, eu amo dragões. Eu nasci e eu cresci à base de Soluço e de Como Treinar o Dragão. Então, obviamente, eu ia ser apaixonada por dragões. Então, aqui temos Chama de Ferro. Será que eu gostei? Talvez um pouco viciada. Seguindo, Tempestade de Ônix, que eu estou há mais de um ano esperando a continuação. Mulher, como é que você escreveu 3 livros e tá demorando esse tempo todo, 2 anos, não, um ano e pouco, pra lançar o próximo, gente? Cadê? Cadê, dona Rebeca? Eu preciso de uma continuação pra saber o que vai acontecer. Enfim, aqui eu tenho esse aqui que eu ganhei na época de sangue cinzas quando eu comprei o livro, que é pra guardar os livros. Eu uso bastante quando eu vou sair, tipo com eco bag, para as coisas não ficarem largadas, sabe? Então eu uso bastante. Aqui eu tenho A Light in the Flame, que esse aqui tá em promoção, pra ser bem sincera, na Amazon, mas é da trilogia do Nictus, que é esse aqui, Uma Luz na Chama. Eu gosto bastante do Nictus, tá? Sendo bem sincera. Eu gosto dessa trilogia não, né? Essa saga aqui, porque, gente, a quantidade de livros que tem aqui
é gigantesco. E assim, eu sou completamente viciada. Eu adoro mesmo, assim, muito bom. Aqui eu tenho ao contrário, tá, gente? Aqui é do primeiro até o quinto. Esse aqui, então, é o quinto, uma alma de cinzas e sangue. Que esse aqui é no ponto de vista do Cass. E fala um pouquinho sobre a Poppy, só que ela tá desacordada nesse momento, né? Então, um pouquinho viciada também. Deixa eu colocar aqui embaixo e depois eu arrumo. Aqui eu tenho A Guerra das Duas Rainhas, que eu também adorei. Enfim, eu sou apaixonada por fantasia e a Jennifer, ela consegue fazer isso muito bem. Aqui eu tenho o terceiro livro, que é A Coroa dos Ossos Dourados. Um reino de carne e fogo, mais conhecido como O Churrascão, que eu também adoro. Aqui eu tenho as minhas marcações antigas ainda, então eu queria passar para meus novos tipos de marcação, mas não deu. E aqui, por fim, eu tenho De Sangue e Cinzas, que eu também adorei. Eu devorei, gente, adorei demais esse livro. Seguindo, a gente tem aqui a trilogia. Trilogia não, né? Já vai lançar mais livros, né? Então é uma saga. Mas que é do Nictus e da Sarah, que eu sou apaixonada também. Eles são muito maravilhosos. Que são os primordiais, né? Primordial da morte e tudo mais. Que tem a ver com essa saga aqui de Sangue e Cinzas, enfim. Então, Uma Sombra na Brasa, perfeito demais. Uma Luz na Chama. E Um Fogo na Carne. Adoro, gente. Ai, eu tô esperando tanta continuação, eu não aguento mais esperar, gente, juro. Enfim, agora chegamos aqui na parte de acotar. Aqui tá indo de baixo pra cima, eu tô com as capas antigas, ainda não quero nem ver. A Sarah acabou de anunciar que ia lançar o quinto e sexto e sétimo livro, no caso, e vai ser com certeza as capas diferentes, mas enfim, a gente sobrevive. Então aqui eu tenho os contos, né, que tem, que é Corte de Gelos e Estrelas. O quarto livro, que eu tô louca pra reler, me deu uma vontade gigantesca depois que eu vi o podcast com a Sarah. Corte de Chamas Prateadas, tô louca pra reler esse livro. Aqui a gente tem os três, né? Então aqui esse aqui é o terceiro. Corte de Asas e Ruína. E Corte de Neve e Fúria. Perfeito, maravilhoso. Amo demais. Ai, sofri demais já li umas 3 vezes. E Corte de Espinhos e Rosas, de Dona Sarah J. Maas. Seguindo aqui, a gente tem algumas coisas de Harry Potter. Então aqui tem a caixa do box também. Eu deixo fora, porque aí fica maior essa parte aqui de Harry Potter, vamos dizer assim. Aqui tem uma varinha que eu fiz no meio da pandemia, que é de Harry Potter também, que seria a minha varinha em Harry Potter, basicamente. Então, aqui. Aqui eu tenho o bilhete do Night Bus, da plataforma 934. Aqui são os livros, basicamente, de Harry Potter, né? Eu tenho um unboxing aqui na época ainda de quando eles chegaram, mas eu já li todos também. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe, As Relíquias da Morte. Aqui eu tenho o livro de Animais Fantásticos e aqui em cima, Os Crimes de Grindelwald. Que, inclusive, eu sou apaixonada por essas capas, elas são completamente lindíssimas, eu amo. Enfim, aqui eu tenho o Vira-Tempo da Hermione, eu tenho algumas coisinhas que vieram em Kinder Ovo que eu comprei e eu consegui a Hermione. Esses aqui são da Cacau Show, que veio o Harry e a Luna. Aqui eu tenho o Vira-Tempo, deixei a caixinha, também deixei aqui em cima um mapa do Maroto. Deixei aqui em cima também a parte do Kinder Ovo, então, de onde veio. Ali atrás eu tenho uma promoção que é tipo um álbum de figurinhas de Harry Potter que veio num dos mercados que tem aqui na minha cidade. Essa caixinha que eu achei lindíssima também. O design de Harry Potter é lindíssimo, né? Falando nisso, ano que vem deve mudar, né? Quando eu chegar da nova série. Então, assim, não estou preparada para este momento ainda, mas tudo bem. A Criança Amaldiçoada. E aqui atrás eu tenho o livro de Animais Fantásticos. E atrás disso também eu tenho o livro do Tom Felton. Então, temos algumas coisas aqui. Além disso, eu tenho esse balde aqui de quando lançou Thor, Amor e Trovão. Então, tem algumas coisas aqui dentro que eu não vou mostrar muito, mas tem uma porrada de coisa. A gente tem até avião, pra você ter uma noção. Então, eu deixo ele aqui em cima também pra poder fazer um volume. Então, é basicamente isso, essa primeira parte. Seguindo aqui pro lado, a gente tem algumas coisas de livros, né? Então, de Sangue e Cinzas, Índigo do BTS, bonés de Fórmula 1, né? Porque eu sou um pouquinho viciada. E aqui a gente tem essa parte da estante. Tem mais algumas bandeiras, algumas flâmulas, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Agora vai ficar um pouquinho menos tremendo que eu consegui apoiar o tripé. Aqui eu tenho um trono que é basicamente... Era pra ser da Alexa de The 100, mas ficou meio estranho, assim. Era com biscuit que eu tava fazendo. Aqui é uma das decorações que eu fiz pra minha festa de Halloween também, que eu fiz com garrafinha de Heineken. E aqui em cima eu coloquei as rosas e eu achei legal. Eu, tipo, tem uma vibe de fantasia, então eu deixei por aqui. Aqui a gente tem A Melodia Feroz... Crepúsculo, porque eu li Crepúsculo depois de muito tempo, então eu tenho aqui toda a saga. Eu só não tenho o livro do Edward, porque ele tava muito, muito caro quando eu fui pra comprar. Lua Nova, Eclipse, Amanhecer. Aqui eu tenho outra saga da Jennifer também, que é Mais Quente que o Fogo, que eu tô louca pra ler também. Não li ainda, infelizmente. Mais Frio que o Gelo. Promessas Vazias, que eu já li o segundo também, mas essas duologias eu acabei não gastando dinheiro pra comprar, porque eu vi que eu não tava tão viciada, então eu li no Kindle mesmo. E aqui a gente tem Sarah J. Maas, né, obviamente. Então a gente tem a Lâmina da Assassina, que eu recomendo muito começar pela Lâmina da Assassina, porque as coisas vão se encaixando muito bem, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho a Lâmina da Assassina, deixa eu colocar aqui pro lado.
Trono de Vidro, que é aquela coisa, né? Ou de Galera Record, que as coisas vão sumindo. Enfim, Trono de Vidro. Coroa da Meia-Noite, que também tá me dando gatilho pra reler. Herdeira do Fogo. Ai, eu amo esse livro. Rainha das Sombras. Império de Tempestades. Que, gente, o tanto que eu sofri com esse livro não está explicado. Ainda não superei. Aqui a gente tem Torre do Alvorecer. E Reino de Cinzas. Conhecido como o livro mais triste e cheio de sofrimento da face da Terra. O que eu fico triste é que eu lia e eu marcava, tipo, com uma cor só. Então agora eu não consigo ver, tipo, facilmente o que é cada coisa. E aí fica quase invisível, né? Então isso me dá um pouquinho de agonia. Mas enfim, temos aqui Trono de Vidro, esse calhamaço de Dona Sarah J. Maas. Eu vou tirar um pouco desses livros aqui de cima pra gente poder se organizar melhor e não ficar caindo as coisas. Prontinho, agora vamos pra essa segunda parte. Eu tenho esses dois livros da Sarah que estavam em promoção um tempo atrás na Amazon e eu comprei em inglês, que é A Lâmina da Assassina, versão em inglês, e também Trono de Vidro. Então, eu acho essa capa lindíssima também. Aqui, eu tenho Corte de Espinhos e Rosas nessa nova edição, que eu também sou completamente apaixonada. Meu sonho ter todas as edições. Mas, enfim, né, como eu já li, eu preferi não priorizei isso. Aqui eu tenho A Ponte Entre Reinos, que eu também já li o segundo, adorei também. Corte de Sombras, que eu li, mas assim, se me perguntar o que aconteceu, sobre o que era, parece mais do mesmo, infelizmente. Seguindo, a gente tem aqui os livros da Sarah também, né, Cidade da Lua Crescente, e Cidade da Lua Crescente 2, que é A Casa de Céu e Estupro, que inclusive eu amo esse livro aqui. E eu li o terceiro também, só que eu li no Kindle, eu não comprei ainda porque tava muito caro, né, gente? Eu aprendi a economizar depois de um tempo, depois de tanto gastar. Aqui eu tenho A Cor of Silver and Flames, que é o livro da Nesta em inglês. Eu adorei, eu li ele em inglês também. Eu queria treinar o meu inglês na época, então eu comprei ele aqui. E eu também tenho esse aqui, que eu consegui numa promoção maravilhosa, que é House of Sky and Brave, que é lindíssimo, gente. Inclusive, eu passei todas as marcações pra cá. E cenas com Run. E eu quase dei um spoiler, gente, mas enfim. E aquela pessoa que vocês sabem quem é, eu leria super muitos livros sobre eles. Enfim, então aqui eu também tenho esse copo aqui de um dos Halloweens que eu fui um tempo atrás. Então, basicamente, é isso nessa primeira parte. Seguindo aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse nicho, que é de Fórmula 1, basicamente. Então, tenho o Monsters da McLaren. Sim, sou torcedora da McLaren. Aqui eu tenho o pack também da Fórmula 1. Tá faltando o carrinho da McLaren porque tá na minha bolsa. Tenho este daqui também da Fórmula 1, que é do carrinho de 2024 do Lando. Inclusive, Lando Norris, campeão mundial de 2025. Arrasou. Aqui eu tenho mais algumas coisas. Tenho coisas da época que eu competia também na F1 in Schools, que é uma competição de Fórmula 1 nas escolas, basicamente. Tenho um carrinho aqui também de Lego. Tenho esses dois livros aqui, que é Um Amor Sem Freio. E tem outros livros também que eu já li, só que mais no Kindle, de Fórmula 1, o carrinho da McLaren, o da Mercedes, que infelizmente acabou de cair, medalha de competição, enfim, várias coisas. E esse aqui, gente, eu tô muito triste. Eu achei que ia ser muito bom por impulso, que é de Fórmula 1, mas juro, tá pior que fanfic. Tem fanfic mais bem escrita do que isso. Tem alguns livros também ainda nesse meio de fantasia, barra distopia. Aqui eu tenho o box do Grisha Verso, né, que é de Sombriossos. Esses livros aqui são lindíssimos, eu sou apaixonada aqui de Sombriossos. Mas eu não gostei tanto da história, assim, eu acho que... Enfim, não me pegou tanto como eu gostaria, mas as capas são lindíssimas. Sombra e Ossos, Sal e Tormenta, e por fim nós temos aqui também Ruína e Ascensão. Eu também tenho os outros livros do Grisha Verso, mas eu acho que tá em algum outro lugar na minha estante. Aqui eu tenho o segundo livro da Mariposa Escarlate, então aqui eu tenho A Bruxa Rebelde. Eu tenho um outro livro também, só que ele tá em outro lugar. Sim, pode dar um pouco de agonia deixar de separado, mas foi o lugar que eu encontrei pra colocar eles. E como eu não li ainda, eu tô deixando dessa forma mesmo, porque aí não me incomoda. Só me incomoda quando eu já li e tá, tipo, fora de ordem, sabe? Enfim, aqui eu tenho Meio Sangue. Esse aqui é não uma trilogia, mas uma saga de livros que envolve meios sangues e deuses, então eu tô gostando bastante até o momento. Esse aqui é da Jennifer Ella Monroe, a mesma autora de Sangue e Cinzas. Até o momento eu estou gostando. Ele é um pouquinho mais jovem, não tão adulto assim, mas é legal do mesmo jeito. Então, Meio Sangue. Eu já li Meio Sangue e Puros. E Divindade eu estou no meio dele. E as capas são lindíssimas também. Eu sei que tem Apolo também, e eu acho que tem um outro livro que eu não lembro agora qual é o nome, mas enfim, gostei bastante também. Aqui eu tenho o Liberta-me. Sim, gente, eu estou sem Estilhaça-me, porque tava muito caro na época que eu comprei. E aí eu comecei no Kindle, li no Kindle mesmo, e depois eu segui aqui. Finalmente li, tava por fora da fofoca de Estilhaça-me, mas assim, gente, Aaron, maravilhoso. Liberta-me, então. Incendeia-me, também já li. Maravilhoso. Restaura-me, que eu parei nesse livro aqui. Eu tenho que voltar a ler, mas eu fiquei com preguiça, mas eu vou voltar, prometo. Desafia-me. E também Imagina-me. Tem mais um monte de conto, mas esses daqui são os que eu tenho no momento.
então seguindo. Aqui eu tenho esse globo de neve de Natal também, que eu deixo aqui. Tem algumas coisas aleatórias, tá, gente? Mas relevem, eu vou arrumar um pouco a estante depois. Aqui eu tenho uma aranha também, que veio do Halloween, como eu comentei com vocês. E aqui, melhor distopia já escrita, todos os livros pra mim, 5 estrelas. Temos aqui Jogos Vorazes, o pobre coitado já tá velho que só, tá quase caindo a capa já, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. Em Chamas também, todo velho pô de capenga, todo marcadinho. Aqui eu tenho A Esperança, também todo marcadinho. Agora, A Cantiga de Pássaros e Serpentes, muito bom. Ai, juro, adoro. E, por fim, um dos livros mais tristes que eu já li na minha vida, Amanhecer na Colheita. Já estou esperando muito por esse filme. Cara, devorei demais esse livro do Haymitch. Muito, muito bom. Nossa, eu tô muito animada pra finalmente ver o filme no finalzinho do ano. Seguindo, a gente tem aqui da Holly Black, então tem O Herdeiro Roubado, basicamente. Então, eu não li ainda essa trilogia, eu sei que é do Ok, mas eu tô louca pra ler, assim. Aqui eu tenho esse livro aqui, que é o Wolf Song, que é sobre lobisomens, muito bom também, eu adorei. Não segui ainda lendo, mas eu tenho os outros dois no Kindle pra mim ler. Eu tô na vibe agora de lobisomens e coisas afins, porque eu comecei a assistir Teen Wolf, sim. Nunca tinha assistido Teen Wolf, finalmente comecei. E aqui eu tenho, né, O Príncipe Cruel, que eu já li faz bastante tempo, O Rei Perverso e, por fim, A Rainha do Nada. Agora, eu vou ser sincera, eu tenho um pouco de ciúme desses livros que estão aqui, porque eu adoro eles. Eu tenho uma outra parte que tem mais livros nacionais que eu sou apaixonada também, mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de apego emocional a eles e eu amo. Mas, enfim, aqui no iniciozinho eu tenho Outlander. Eu sou completamente apaixonada por Outlander. Nossa, adoro. Meu sonho para as Highlands, conhecer as coisas por lá. Eu também tenho A Libélula no Âmbar, Caçador Sem Coração, que eu falei pra vocês que eu tinha um segundo livro ali em cima, então é o primeiro da série. Também tô louca pra ler. Que tem a ver com bruxas, caçadores, enfim. A Vida Invisível de Adila Rue, que, gente, eu demorei 2 anos pra ler. Eu acho isso engraçado. Os livros que eu mais demoro pra ler são os livros que eu mais gosto. Mas, gente, que livro maravilhoso. E fala muito com a gente que tá nos 20 e poucos anos, sabe? Então, assim, Adila Rue, tem até tatuagem pra ela, pra vocês terem uma noção. Ascensão das Trevas, eu também já li o segundo. E a Pacate, ela demorou 1 milhão de anos pra lançar livro, né? Vou te contar. Mas muito, muito bom. Eu tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer. Porque agora a gente teve algumas revelações, né, no segundo livro. E, tipo assim, tá no ápice, tá naquela parte que tá virando um sabor de ler. Então, cara, eu preciso muito da continuação. Pacate, pelo amor de Deus, escreva mais. Aqui a gente tem a trilogia super polêmica da Pacate também, que engana muita gente na Amazon. Mas a gente tem aqui O Escravo, Príncipe Cativo, né? Da trilogia de Príncipe Cativo, O Guerreiro e O Rei. Ai, gente, esses livros são um sabor. Aqui eu tenho The Summer Palace e Other Stories, que é tipo uma coletânea de contos desse universo aqui de Príncipe Cativo, que é muito bom. Aqui eu tenho Hamlet, infelizmente ainda não li, mas eu tô louca pra ler também. Aqui eu tenho Romeu e Julieta. Eu tava na minha época mais de clássicos, aí eu tenho alguns aqui. Alice no País das Maravilhas, Little Women, que eu sou completamente apaixonada demais, assim, juro. Meu Roman Empire, meu Império Romano, literalmente. Aqui em cima eu tenho Dead Poets Society, que eu também sou apaixonadíssima, gente. Juro, tá entre os meus filmes favoritos da vida. Swimming in the Dark, que é Nadando no Escuro, que já lançou aqui no Brasil também. Muito, muito bom. Nossa senhora, eu adoro. As Vantagens de Ser Invisível, que é uma depressão pra cada um, né? Mas assim, vibes 2010, 2013, 2014, enfim. Muito, muito bom também, mas muito triste. Nós Dois Sozinhos no Éter, que também é muito bom, juro. Tem uns quotes nesse livro que eu quase morri. Pessoas normais que eu estou pensando seriamente em levar comigo, porque o que é melhor do que levar um livro que se passa na Irlanda pra Irlanda. Enfim. Herdeiras do Mar, que é sobre a guerra coreana, né, que a gente teve, a dominação, na verdade, na Coreia, bem pesado também, eu comecei a ler, só que não tive estômago pra continuar ainda. Aqui eu tenho Me Chame Pelo Seu Nome, eu tenho Call Me By Your Name também, mas tá em outro lugar, deixa eu pegar aqui pra vocês que eu já guardo no lugar certo. Prontinho, peguei aqui, e esse aqui é um dos meus livros favoritos, porque ele tá todo marcado, gente. E assim, o Hélio tem uma complexidade que não pode ser explicada, então eu tenho algumas coisas especiais que eu fiz nessa edição, então coloquei aqui algumas colagens, eu tenho as coisas marcadas, enfim. E aqui atrás eu tenho essa pintura aqui também, de Van Gogh, que tem um momento que o pai dele fala sobre a noite estrelada e tudo mais. Eu falei, por que não pintar? E pintei eu. Então é basicamente isso. Uma das minhas edições, assim, favoritas da vida, juro. Adoro demais. Seguindo, eu tenho aqui A Pequena Coreografia do Adeus. E chegamos na parte de Jenkins Reid, né, gente? A gente foi uma cria aqui de voltar a ler durante a pandemia. Então, obviamente, que ia ter que ter o Jenkins Reid. Então, aqui tem o Sete Maridos de Evelyn Hugo, muito bom. Inclusive,
Cadê o filme? Tô esperando há anos já. Meu Policial, sim, li por causa de Harry Styles. Gosto bastante do filme também. A Canção de Aquiles, um dos livros que eu li sem querer querendo. E foi um dos melhores da minha vida, juro, é um dos meus favoritos. Eu tenho até tatuagem pra ele também. Daisy Jones and the Six, que foi uma situação de amor e ódio. Eu odiei da primeira vez que eu li. Aí eu vi a série e depois eu reli. E eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Aqui eu tenho Carla Madeira, já li todos. Muito, muito bom. A Natureza da Mordida. Véspera. E Tudo é Rio. Inclusive, Tudo é Rio, um dos meus menos favoritos. Eu gostei muito de Véspera. Inclusive, vai sair filme com a Bruna Marquezine e com... Eu esqueci o nome do ator, mas acho que é Gabriel, se eu não me engano, que fez Cena na Netflix. Então, muito bom também. E esse aqui, gente, quase me matou, porque ele é muito conversável com a gente, sabe? Seguindo aqui eu tenho alguns copos de Natal, também tenho umas velas, enfim. Deixa eu tirar daqui. Aqui eu tenho esse livro aqui que eu comprei em inglês, que é If This Gets Out, que é basicamente... Isso aqui poderia ser facilmente uma fanfic de One Direction, tá bom? E aí é basicamente sobre bandas e tudo mais. Muito bom também. Eu não terminei de ler ainda, mas uma hora eu termino. Aqui eu vou começar de trás pra frente. Então eu tenho Heartless. Muito bom também. Aqui eu tenho os 2 livros de Maxton Hall, que eu também adoro demais. Inclusive, cadê a 3ª temporada? Tô quase morrendo já de ansiedade. Muito, muito bom. Então, completamente marcado também. Eu descobri que eu gosto muito dos livros da Out como um todo. É muito gostoso de ler os livros físicos, porque eles são menorzinhos, sabe? Então, é super confortável pra ir lendo. Ele é super maleável também. Então, eu adorei. Aqui eu tenho essa série aqui, que eu tinha o primeiro já em inglês, que é basicamente... eu esqueci. Jogos de Herança. Então, aqui eu tenho o primeiro em inglês. O segundo, O Herdeiro Perdido. E o terceiro, A Aposta Final. Aqui eu tenho este livro aqui também, que ele é de mitologia egípcia, que é a Aurora da Lotus, que eu tô muito curiosa pra ler há bastante tempo, mas eu ainda não sentei pra pegar e ler. Aqui eu tenho essa série aqui também, que ela é brasileira, da Karina Riz, que tem Perdida. Perdida, inclusive, tem filme na Disney Plus. Muito, muito bom. E Encontrada, que pelo que eu vi também vai ter a sequência, só que eu ainda não li. Eu não sei porquê, porque eu gostei tanto de Perdida na época. Juro, eu morri de rir quando eu tava lendo. E aqui eu tenho as Crônicas de Nárnia, que eu comecei a ler já, só que eu acho que falta um pouquinho pra mim terminar. Não, um pouquinho não, né? Um pouquinho é... né? Tô no Príncipe Caspian aqui. Mas enfim, também tenho Nárnia, que eu acho que é um clássico. E vai lançar filme ou série, agora eu não lembro, no final do ano, então eu estou muito animada. Mas deixa eu mostrar um pouquinho mais rapidinho. Aqui eu tenho os meus journals de anos anteriores. Aqui embaixo eu tenho alguns livros. Aqui é Anne de Green Gables. Aqui é basicamente fanfic impressa de BTS. Aqui eu tenho os Funkos do BTS também. Então eu deixo aqui embaixo. Então eu tenho o J-Hope, o V, o Jin e o Jimin. E aqui em cima eu tenho o Jungkook e o RM da época de Dynamite, que eu comprei na Shopee. Então eu deixo aqui. Então eu tenho esses livros aqui. Eu tenho o Castelo Animado também, que eu tô louca pra ler. Eu finalmente comecei a ver no ano passado, no ano retrasado, agora eu não lembro. Os filmes do Estúdio Ghibli. E eu, assim, fiquei apaixonada e eu falei, preciso ler. Aqui eu tenho Luzes do Norte e Sombras do Sul, que eu comecei a ler, eu tava gostando bastante, só que por algum motivo eu não terminei. Os outros livros eu li Bardugo, então aqui eu tenho Six of Crows e Crooked Kingdom, que eu ainda não li. Juro, eu preciso de um spoiler que me faça querer ler. King of Scars. Aqui eu tenho The Heart of Betrayal, The Kiss of Deception, que tá fora de ordem, inclusive. Aqui eu tenho Perfeito Cavaleiro, O Do Que Eu. E Cursed, que também é um livro que veio de uma... Teve uma série no Netflix sobre isso, e eu gostei bastante, eu comprei pra ler. Mas infelizmente eu ainda não li. Sim, uma vergonha da profissão. Seguindo aqui em cima eu tenho as minhas coisas de One Direction, de bandas e tudo mais. Então, tem os meus álbuns do BTS, álbuns da One Direction, tem um álbum de Daisy Jones também que eu comprei. Tem, enfim, né, tem uma parte ali de photocards, tem a minha Army Bomb também guardada. Tem algumas coisas em coreano ali também, tem alguns sojus, algumas garrafinhas de sojus. Mas enfim, deixo por aqui. Aqui eu tenho essa parte que tem um pouquinho de A Rainha Vermelha, Coroa Cruel, coisas também que envolvem mitologias. Então, eu tenho The Witcher, tenho o livro do Loki, tenho aqui o Thor, tenho o Loki também, tenho esse copinho aqui de Ultimato, enfim, é uma parte aqui, um nicho mais aleatório, vamos dizer assim. Seguindo, temos esse nicho aqui também, que tem mais distopias, vamos dizer assim. Aqui eu tenho esse guarda-roupa, basicamente, de Narnia que eu fiz durante a pandemia. E eu fiz, tipo, meio pintado com papel mesmo, e aí se a gente abrir aqui dá pra ver, né, a cena famosa lá de Narnia, enfim. Aqui eu tenho alguns livros, sempre em frente, que eu tinha altas expectativas, que parece tipo um Harry Potter, só que um pouco diferente, e eu achei que eu ia gostar bastante, mas não foi tudo isso. Eu tenho Escola do Bem e do Mal 1 e 2, então aqui, deixa eu mudar um pouquinho a câmera pra ficar melhor pra vocês. Aqui também, A Rebelde do Deserto. Cara, eu comprei isso aqui pra ler, eu ainda não li, eu tô chocada, eu tava com muita vontade de ler também. Águas Profundas também, tô louca pra ler, eu ainda não li. Ai, que vergonha, tem tantos livros aqui que eu quero muito ler.
que juro, eu queria ter tempo pra ler tudo antes de ir. Aqui eu tenho o Diário da Seleção, né, obviamente. Aqui eu tenho a série inteira da Seleção, basicamente. Aqui eu tenho essa trilogia, que não é muito falada, mas aqui é o terceiro livro, que é A Chave Preta. Aqui eu tenho A Rosa Branca, que também é uma distopia bem pesada, tá? E A Joia. E por fim, eu tenho aqui a Seleção, né? A Seleção basicamente fez a vida de muitos leitores dos anos 2000, 2010, assim. Pequenas leitoras, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho a Seleção, a Elite e a Escolha. Ainda gosto bastante, sempre tem algumas coisas assim meio problemáticas, sim. Porém, todavia, entretanto, tenho muito carinho por eles, porque, cara, me fizeram leitora junto com Jogos Vorazes. Seguindo, a gente tem aqui esse livro de contos, que é Felizes para Sempre, A Herdeira e a Coroa. Fate, que é das Winx, basicamente. Eva, que também é um livro de distopia. Eu li há muito, muito tempo atrás, tipo 2014, 2015, se eu não me engano. E eu não sei porque eu não continuei. Eu fiquei curiosa pra ver o que aconteceu, como é que ia se desenrolar esse mundo distópico. Depois tem Legend, Prodigy e Champion também. Seguindo, a gente tem alguns livros aqui em inglês que era pra mim ler, mas eu não li. Enfim, vou ser sincera com vocês. Que é The Princess Will Save You and The Queen Will Betray You, que também tem a ver com essas coisas de fantasia, enfim. Aqui eu tenho A Curse So Dark and Lonely, que também é um reconto de Bela e a Fera. Eu tenho o segundo nesse formato aqui, que é uma capa dura, que é A Heart of Force and Broken. E esse aqui também, que é A Vow So Bold and Deadly, que é uma trilogia. Aqui, confesso que tá um pouquinho caótico, porque isso aqui tá quase caindo. Eu vou tirar depois pra arrumar. Mas, enfim, eu tenho alguns acessórios. Tá bem desorganizado, tá, gente? Ignorem a bagunça. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês os livros. Prontinho, gente. Deu uma limpada aqui. Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui sem cair a estante, basicamente. Aqui eu tenho Harry Potter e a Pedra Filosofal que eu tava lendo em inglês também. Aqui eu pintei e aí, enfim, né? Tá dessa forma. Esse aqui é um livro da Lily, que faz Riverdale e mais um monte de filme que eu adoro também. E ela vai fazer agora, inclusive, A Hipótese do Amor. Então, assim, estamos muito ansiosos pra ver essas adaptações. Enfim, tem aqui Swimming Lessons dela, que é um livro de poemas. E agora a gente vai ter que tomar cuidado pra não deixar essas coisas caírem. Tem Heartstopper. Eu já li os outros quadrinhos também. Inclusive, bora lançar a próxima temporada, eu tô aguardando. Eu acho que eu vou puxar de lá, porque isso aqui eu acho que caiu o pino e eu tô com medo de cair. Eu vou puxar de lá pra cá. Vamos ver. Aqui eu tenho Vermelho, Branco, Sangue Azul, que eu adoro. Nossa, eu sou apaixonada pelo filme, eu adoro demais. O Ritmo das Nossas Vidas. De Lukov com Amor, de Mariana Zapata. Muito, muito bom sobre patinação no gelo. Se vocês estão no clima de Jogos Olímpicos de Inverno, leia de Lukov com Amor, porque é muito bom, juro. Eu adorei. E tem umas cenas muito engraçadas também. Aqui eu tenho Cinderella Is Dead. Tá aqui em cima. Aqui eu tenho alguns livros também ainda da Alice Oseman, então Loveless e Solitary, que eu gostei mais do que eu achava que eu ia gostar, inclusive. Aqui eu tenho os livros da Helena Arns, que eu não tava gostando tanto a princípio, mas eu dei uma chance, eu li e eu adorei. Que é The Spanish Love Deception, que eu li em inglês e super tranquilo de ler, bem linguagem do dia a dia. Esse aqui eu amei demais, The American Roommate Experience, muito bom. Aqui eu tenho mais alguns livros, esse aqui eu comprei unicamente pela Irlanda e eu comecei a ler e não terminei. Amor e Sorte, que é daquela mesma série que tem um que se passa na Itália, se eu não me engano. Até esqueci o nome agora, mas era bem famosinho um tempo atrás. Os Dois Morrem no Final. A Culpa é das Estrelas. E Sua Alteza Real, que eu adorei também, é muito bom. Se passa nas Highlands, lá na Escócia. Seguindo, a gente tem aqui Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover. Temos também Cartas de Amor aos Mortos, que é um livro bem antigo também. Das meus primórdios de leitura, vamos dizer assim. Aristóteles e Dante. A 5 Passos de Você, nossa, eu adoro o filme. Com Amor, Simon. Aqui. E Quem é Você, Alaska. Eu tinha altas expectativas pra Quem é Você, Alaska, viu, gente? Eu li ano passado, se não me engano, ou no outro. E, enfim, né, não vou comentar muito sobre. Melhor do que nos livros, que eu tô louca pra ler, eu ainda não li. Preciso de um spoiler também pra mim poder ler. Leitura de verão, que eu finalmente consegui ler esse ano. Depois daquele verão que vai virar filme também, que eu tenho que logo ler. Eu comecei a ler, só que eu não terminei ainda. People We Met on Vacation, em inglês, da Emily Herring. Juro, eu amei tanto esse filme, juro, muito bom. E o livro também, obviamente. A Hipótese do Amor e A Razão do Amor também. Esse aqui, se eu não me engano, se passa na NASA, algo nesse sentido, então eu adorei, achei super interessante. Eu sou apaixonada por espaço e essas coisas. Agora vem a parte complicada, gente. Eu vou tirar essa bagunça daqui, porque eu não tenho tanto espaço no meu quarto. Aí eu vou colocando na frente das estantes e tem muita coisa aqui que eu comprei pra levar pra intercâmbio. Então eu vou tirar daqui pra mostrar pra vocês. Pronto, agora sim, gente. Tem que arrumar esse monte de coisa aqui antes de sair pra me organizar. Mas beleza. Aqui tem alguns livros, alguns eu li, alguns eu não li, mas aqui eu deixo os que eu menos gosto, literalmente. Quase todos eu menos gosto, na verdade. Aqui eu tenho, ou que eu não li, na verdade, né? Eu não tenho nenhum apego. Então aqui eu tenho Nossa Parte de Noite, que é daquele
daquele clube da Intrínsecos. As Vitoriosas, o Saci, esse aqui, nossa, eu tenho desde o ensino médio, eu acho que eu ganhei. Aqui eu tenho alguns livros super antigos, então, O Pequeno Príncipe. Eu tenho esse aqui, K-pop, que era de Pedrugo na época, inclusive, da época do YouTube. Pra quem é dessa época vai lembrar. Sou fã e agora também, da Frine, que também tava envolvida com as coisas de YouTube. Seguindo, eu tenho Procura-se um Namorado, que eu tinha muita curiosidade pra ler, mas eu ainda não li. One Direction. Feitos de Sol. Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, que também é nacional. Imperfeitos, Jogo do Amor e do Ódio, A Última Parada, Guia do Cavaleiro, o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, esse aqui eu já li, gostei até um pouquinho. One Direction, novamente, isso aqui é uma fanfic da One Direction, inclusive eu não sei nem como é que eles conseguiram publicar com a cara deles aqui, né, vai entender. Esse aqui do BTS, aqui em cima eu tenho alguns outros livros, Aqui eu tenho uma porrada de marcador, tá, gente? Porque o que eu mais tinha, minha felicidade quando eu era mais nova, era ir pras lojas de livros, lá pras livrarias, e pegar um monte de marca-texto. De marcador de páginas, na verdade. Eu tenho esse aqui, o Poder da Responsabilidade, que eu acho que eu comprei só pra poder pegar alguma promoção na Submarino, se eu não me engano. Coreano, guia de conversação, então tem várias coisinhas aqui. Eu estudo coreano também, estudava, na verdade, né? Agora eu não tô mais tanto nisso. Aqui eu tenho Orgulho e Preconceito, que foi um livro que meu irmão comprou pra escola dele. Aí eu deixei aqui porque, né, gostamos de ler. Esse aqui é um livro também de lobisomens, que eu adorei quando eu era mais nova. Foi um dos primeiros que eu li também, que é Dark Divine, só que eu não continuei. Eu encontrei esse aqui no sebo, que é a continuação, mas eu queria ler primeiro o primeiro pra lembrar o que acontecia e ir pro segundo, mas eu tenho muita curiosidade pra ver, porque ele é bem desconhecido, vamos dizer assim. Aí eu tenho esse aqui que é de 4 youtubers, da Pan, da Bel, do Hugo e do Pedro, que é o Amor nos Tempos de Likes. Bruna tá... Aqui tem Um Ano Inesquecível que, juro, eu adorei demais, assim, e os filmes estão muito bons. Que é uma série de contos que se passam basicamente em cada estação do ano. Então, Paula Pimenta, Babi Do It, Bruna Vieira e Thalissa Rebouças. Eu tenho esse aqui que eu acho que eu comprei também só pra fazer pra poder pegar a cupom, que foi do Louis. É Assim que Acaba. O Verão... Até o Verão Terminar. A Biblioteca da Meia-Noite, que eu comecei a ler, mas juro, não conversou comigo, não gostei muito. E Here to Us. Here's to Us, é. Aqui eu não vou conseguir puxar pra mostrar pra vocês, porque é meio difícil, tá bem alto. Mas isso aqui é a segunda parte da minha estante, né? Então aqui eu tenho a parte de baixo e a parte de cima. Aqui eu tenho algumas coisas e brindes de livros que eu ganhei, que eu fui ganhando ao longo dos anos. Aqui eu tenho esse box de romance de época, que é o Príncipe Corvo, o Príncipe Leopardo, o Príncipe Serpente. Ali eu tenho a trilogia da Princesa das Cinzas e também os livros da Cassandra Clare, obviamente. Então eu tenho Peças Infernais, tenho Os Instrumentos Mortais e, por fim, tem O Artifício das Trevas, os livros físicos também que ela lançou daquela nova série dela, alguns únicos, e aqui são alguns livros em inglês também, da Cassandra Clare. Aqui eu não vou mostrar tanto em detalhes, gente, porque Cassandra Clare é quase um dinossauro, né, gente? Todo mundo já conhece um pouco sobre esses livros em si, então eu vou deixar aqui em cima porque eles estão muito altos e eu não tenho braço pra um negócio desses. Mas enfim, aqui embaixo, vou mostrar um pouquinho mais detalhado pra vocês, que tá mais da minha altura, vamos dizer assim. Começando por aqui, na verdade, né? Aqui eu tenho alguns cacarecos de, tipo, meio que bruxaria, essas coisas, que eu gosto bastante de estudar de vez em quando. Então eu tenho alguns livros aqui, algumas coisas aleatórias, tipo com... Aqui, não dá pra ver, peraí, deixa eu ajustar aqui pra vocês. Aqui. Eu tenho algumas conchas, tenho aqui mais uma suculenta que eu tinha mostrado pra vocês. Tem aqui também que é uma concha que eu ganhei na aula de gastronomia, que tinha uma vieira aqui dentro, então muito bonito, deixei aqui. Aqui eu tenho velas, tenho aquelas cartas da Providência que veio do livro Uma Janela Sombria, tenho outra garrafa de Heineken com flores ali, tenho esse daqui que eu também comprei pro Halloween, que foi basicamente um caldeirão. Tenho também este colar e tenho esses livros aqui, que é A Bruxa Verde, o livro de Self-Care da Bruxa, Payback is a Witch e Kindle of the Wicked, Kindle of the Wicked. E também tem ali, tem o pentagrama também. Enfim. Para o lado, a gente tem mais séries de bruxas, obviamente. Pássaro e Serpente, Sangue e Mel e Deuses e Monstros. Aqui eu tenho a Sociedade de Atlas, que eu comecei a ler também. Eu sou muito curiosa pra saber o que acontece, como termina, mas eu ainda não consegui continuar. A Chama de Ember, que é uma série que é sobre o Cavaleiro Sem Cabeça. Que é um livro único, na verdade, né? Kindle of the Curse, que é o segundo de Kindle of the Wicked. Aqui eu tenho algumas coisinhas de Natal, então deixa eu tirar aqui. Vela também.
Aqui eu tenho alguns mangazinhos únicos que eu comecei a ler. Tentei me aventurar, mas não pegou tanto. Aqui eu tenho Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis, Peter Pan. Aqui eu tenho alguns mangás, como eu comentei com vocês, que é Sempre Verão, Ela e Seu Gato, inclusive me identifiquei. Quero Comer Seu Pâncreas 1 e 2. E aqui eu tenho Lore Olympus, o 1 e o 2. Quero muito ler a continuação, juro. Só que é tão caro esses livros, é tipo R$ 50 cada um. Eu não tenho dinheiro pra todo esse monte de coisa. Aqui eu tenho Caraval e Lendário, não tenho o terceiro. Cemetery Boys, que é os garotos do cemitério em português. Ídolo Elétrico, que é sobre mitologia grega, com uma pimenta, vamos dizer assim. Mas tem outros livros também. Gostei muito que teve de Aquiles também. Eu não lembro agora qual é o nome, mas eu li no Kindle. Aqui, desculpa, gente, baguncei aqui pra vocês, né? Tenho aqui Percy Jackson, então, aqui não cabe mais no box, mas eu tenho o Ladrão de Raios, Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e o Último Olimpiano, que inclusive eu terminei este ano agora, de 2026, de ler. Eu demorei muito pra ler. Enfim, adorei. É muito massa esse universo de Percy Jackson. Aqui eu tenho basicamente essa entrada aqui do acampamento Meio Sangue que eu fiz. É que eu fiz inspirado nos filmes ainda, porque eu fiz no meio da pandemia, então não existia nem série, nem nada do tipo. Então eu fiz com base nisso. E aí tem essa entrada do acampamento Meio Sangue. E aqui tem os meus livros nacionais favoritos, vamos dizer assim. Aqui, como eu comentei pra vocês, eu tenho 2 edições de Prazeres Violentos, que é só um reconto de Romeo e Julieta japonês. Eu tô muito curiosa pra ler também. Desde Jones and the Six, que eu falei que eu não gostava, e eu tenho até um livro com a capa da série, porque eu amei. A Morte de Ivan Lit. Aqui são mais clássicozinhos, vamos dizer assim. O livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. A Toca das Raposas, uma coisa meio aleatória, que com... Eu acho que é Lacrosse, se eu não me engano. Eu comecei a ler, só que eu não terminei. Mas eu queria muito, porque eu tenho a sensação de que eu ia ficar apaixonada e que eu ia adorar. Aqui eu tenho Aurora. O Retrato de Dorian Gray. Amores Verdadeiros, que eu ainda não li, da Taylor Jenkins Reid. Malibu Renasce, que inclusive acertei o plot, adorei. O Orgulho e Preconceito, eu também não terminei de ler ainda. O Conto da Aia. Os Três Mosqueteiros, que é um livro que eu tenho desde bem novinho, que eu acho que eu li durante a escola, inclusive. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. O Diário de Anne Frank. O Morro dos Ventos Vivantes, naquela edição mais, tipo, de criança mesmo, porque eu li na escola. Agora, vamos para a minha rainha, Clarice Lispector. Eu amo demais, juro. Eu virei discípula de Clarice Lispector. Eu tenho aqui, pra não esquecer, A Hora da Estrela. Água Viva, esses dois, inclusive, vão comigo na viagem, porque, juro, às vezes a gente só precisa de um tapa na cara de Clarice. Outros Escritos, A Legião Estrangeira, e tem mais alguns que eu quero muito ler, mas eu ainda não tenho, acho que eu vou comprar alguns pra levar. Tenho O Alienista, de Machado de Assis, e também tenho Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. E eu acho que é isso, gente. Além disso, eu tenho muitos no Kindle, teve muitos que eu li, tem muitos que... eu li que não estão aqui, que eu sou obcecada, por exemplo, livros de rock ou de Fórmula 1. Não tenho físico, mas tenho muitos no Kindle. E é isso, gente. Esse aqui foi o Bookshelf Tour, então eu mostrei um pouquinho pra vocês ali dos livros. Agora eu vou ficar com essa bagunça pra arrumar, porque tá tudo cheio de poeira, gente. Espero que não tenha ficado aparente no vídeo. Mas, enfim, muito animada. Agora, nesse momento que eu vou limpar agora, eu gosto muito de ficar relendo. Então, com certeza, eu vou perder 1 hora só nos livros de Acotar, mais meia hora na parte de Quarta Asa, mais meia hora com esses livros clássicos que eu mostrei pra vocês, que eu gosto muito, muito mesmo de ver as passagens, porque tem umas frases maravilhosas, com Clarice também. Então, eu vou ficar por aqui pra limpar essa bagunça, que tá o caos. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Me acompanha aqui nessa jornada, porque agora a gente vai ver algumas coisas diferentes. Vou fazer alguns vlogs de viagem também, preparação pro intercâmbio. Vou falar de livros também, porque apesar de eu estar nessa fase, eu fiquei muitos meses sem ler. E agora eu tô voltando a ler bastante, então eu tô lendo muito no Kindle. E, enfim, tenho ótimas recomendações pra vocês. Inclusive, estamos entrando na era de rock, porque teremos off-campus lançando. Então, assim, gente, eu estou muito animada. Em maio vem aí os melhores. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.